Programa Debate 1510 pela Rádio Teresópolis e TeleTV, Canal 11. Quero agradecer aí aos internautas que acompanham sempre o nosso programa pela internet. O próximo assunto: a Cruz Vermelha, Prefeitura, clubes de serviço como Lions, Rotary, maçonaria e também as igrejas receberam doações de medicamentos. Passada a emergência da calamidade, qual foi o destino dado aos itens que restaram e que não foram utilizados, uma vez que não podem ser estocados por muito tempo devido a prazos de validade e também não podem ser comercializados? Foi tudo distribuído? Eu pergunto. Sérgio Mauro, o que você acha? Wilson, você falou doação de remédio? Foi doação de medicamentos. Primeiro a gente tem que perguntar onde que estão os 2 milhões que a Prefeitura comprou de medicamentos durante a calamidade. Foi a primeira compra, se eu não me engano, que foi feita. 2 milhões de medicamentos para... Sem licitação, não é Sem isso? licitação, claro. Opa. Não dá para licitar, né? A cidade estava desmontada. E mais tudo aquilo que veio, que eu tenho informações de entidades que arrecadaram uma quantidade mais de 3 ou 4 milhões em medicamentos que chegaram até o Pedrão e que não se sabe onde estão. E um detalhe interessante também, Wilson, o Serginho, o doutor Herculano, a doutora Beth, que pela questão legal da coisa, essa conta SOS Teresópolis que foi criada, legalmente ela não precisa ser prestada conta à população, até porque não é dinheiro público, é dinheiro privado. Existe o aspecto moral. E isso, falar em aspecto moral com esse governo, é difícil poder dialogar nesse nível. Mas quanto ao aspecto legal, não são obrigados a prestar conta. Até porque não se trata de uma verba oriunda de impostos ou então destinada pelo governo estadual ou federal. Então, foi por causa disso que eu, conversando com uma pessoa em Salvador, ela me disse que, se pudesse, traria o dinheiro para uma família, entregaria uma família, mas jamais depositaria nem na Caixa Econômica, nem no Banco do Brasil. Não é por causa da Caixa Econômica, nem no Banco do Brasil, não. É porque não confiaria que esse dinheiro fosse aplicado. Era o titular da conta. Exatamente. Né? Mas eu quero dar um espaço maior nesse bloco, peço licença aos nossos debatedores, ao nosso amigo, o Herculano. O Herculano é presidente da Cruz Vermelha e tem sido aí, não vítima, não vou dizer que ele está sendo vitimizado, não. Ele tem sido bastante criticado até ao andar na rua, porque é presidente da Cruz Vermelha e, como todos nós sabemos, a Cruz Vermelha do Rio de Janeiro foi quem contratou pessoas para trabalhar na unidade de pronto atendimento. Herculano, quanto a esse assunto dos medicamentos, você sabe se esses medicamentos ainda estão sendo distribuídos e que fim levou? Bom, com relação aos medicamentos que a Prefeitura comprou, não faço a menor ideia. Certo. Tá? A Cruz Vermelha recebeu muita doação de medicamento, especialmente aquele medicamento de uso não controlado, aquele medicamento para o atendimento emergencial. Nossas equipes de socorro chegavam a lugares em que pessoas idosas não tinham nem como se locomover e precisavam de uma medicação. Por exemplo, o famoso captopril, né, remédio para pressão. Então nós levávamos, desde que a pessoa nos apresentasse a receita médica. E quem perdeu a receita? Quem teve... Algumas das nossas equipes nós conseguimos até mandar médicos juntos. Porque o médico ficava responsabilizado. O pessoal de enfermagem também que estava junto. Nós tínhamos médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, socorristas, enfim. Quem pode prescrever é o médico, né? Então, os enfermeiros também podem. Há uma... Não nossa, mas há uma controvérsia entre Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal de Enfermagem, enfim. Mas, quando havia a prescrição médica, nós dávamos os medicamentos que nós ganhávamos. Cruz Vermelha não comprou medicamento, ganhava medicamento. Distribuiu tudo? Não, ainda sobrou alguma coisa que está no prazo de validade e que nós estamos recontando, inclusive com a ajuda de acadêmicos de farmácia da faculdade aqui do Unifesa. Estamos recontando, catalogando por validade e vamos doar para algum hospital da cidade ou para os hospitais da cidade. Não há necessidade de ficar mais conosco, as equipes de socorro não estão mais na rua, então vamos doar para os hospitais da cidade. Herculano, houve realmente um desentendimento entre Cruz Vermelha e a Prefeitura Municipal de Teresópolis?
Não. Houve um entendimento entre a Prefeitura Municipal de Teresópolis e a Cruz Vermelha. Houve um entendimento. Um desentendimento. Desentendimento. Foi essa a pergunta que eu fiz. Houve um desentendimento. Eu só inverti os atores, né? Certo. O desentendimento partiu da Prefeitura, não da Cruz Vermelha. Exatamente. Então. Mas deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Foi essa questão desse desentendimento, foi a secretária de Educação que chegou no Pedrão, proibindo a Cruz Vermelha, as igrejas? Como é? Magali Tyson. Magali Tyson. Eu não sei qual foi a postura da secretária. Foi ela que veio trazendo a mensagem, tá? Em momento nenhum, vou deixar bem claro, em momento nenhum, eu recebi de viva voz do prefeito Jorge Mário: vocês não podem mais fazer o trabalho de vocês. Quem foi o porta-voz? Foi a Magali. Magali Tyson. Magali, trazendo o seguinte recado: não foi no Pedrão, já foi naquele galpão ali da Tenente Luiz Meirelles. Gentilmente emprestado por um empresário da cidade. E 2, 3 dias depois que nós estávamos ali, não me recordo bem agora, um dia eu recebo lá a Magali: a Magali está lá fora, quer falar contigo. Eu fui lá. Pois não, Magali, olha, eu estou trazendo um recado do prefeito de que nada sai mais daqui desses galpões sem ordem do prefeito. Como é que é? Como não sai mais sem ordem do prefeito? Não, porque as doações chegaram aqui, só foram para a prefeitura e a prefeitura vai organizar a distribuição. Bom, se a prefeitura quer organizar a distribuição do que ela recebeu, não temos nada com isso. Agora, tem muito donativo que chegou aqui para a Cruz Vermelha, inclusive de outras unidades de Cruz Vermelha do Brasil, como a Cruz Vermelha da Bahia. Vinha com o símbolo da Cruz Vermelha, eu vi isso da Tenente Luiz Meirelles. Vinha identificado, muito bem. Então, o que eu falei para a Magali no dia foi o seguinte: nós vamos continuar mantendo a nossa logística, nosso critério de distribuição. Qual foi a resposta dela? Porque não pode, porque não dá, porque calamidade pública. Criou-se um mal-estar, tá? Isso foi num sábado, se não me engano, e continuamos fazendo. A tragédia foi quarta-feira? A tragédia foi na quarta-feira. Na sexta-feira ou na quinta-feira, nós... Quer dizer, ainda estávamos naquela ebulição, total, e sem saber total, o número de mortos, o número de desaparecidos. Não, nós ainda estávamos naquela que a cada minuto era uma notícia diferente, era uma situação diferente. Eu diria o seguinte: a cada metade do dia vinha uma atualização do número de mortos. E a cada número de mortos que vinha, todo mundo ficava espantado. Não é possível. 30, não, já tem 80, já tem 90, já tem 100. Não é possível. Ainda estava no calor. Não, ninguém acreditava. Bom, negócio, enfim. né? Isso foi salvo engano, foi num sábado, não tenho como afirmar que foi no sábado. No domingo, o trabalho transcorreu normal. E na segunda-feira de manhã eu recebi um convite para ir na reunião na prefeitura, para acalmar os ânimos sobre esse assunto. Fui à prefeitura. O prefeito abriu a reunião, depois teve que se ausentar. Quem conduziu a reunião foi o então secretário de governo, Zé Alexandre. Estávamos eu, a Magali, um dos empresários que estava também tocando o galpão, né? E ficou acertado que, para que não houvesse problema, já que a prefeitura queria assumir a distribuição, ficou acertado que a Cruz Vermelha teria um tempo para sair do galpão, procurar um outro lugar para fazer a sua distribuição. A distribuição estava sendo feita errada? Não, a meu ver, não. A meu ver, não. Até porque, Wilson, ainda tinha muita gente isolada, tinha muito lugar que só se chegava de helicóptero. Teve voluntária nossa, que para chegar numa família, uma enfermeira, que para chegar numa família, precisou ir de jegue, porque a pé ela cansou, ela não aguentou. Moto, trilheiro não chegou. Alguém lá, olha, o jegue chega lá, ela chegou lá de jegue. Mas foi uma briga de vaidade? Foi... Isso, eu não sei te informar. A Cruz Vermelha, que é uma entidade, uma instituição internacional, que ficou até com sua imagem manchada no decorrer do programa, nós vamos falar um pouco mais sobre isso, e o Herculano vai explicar. Quer dizer, se criou um jogo de vaidade no momento em que nós contávamos... Isso não é vaidade, não. Isso não é vaidade, não. Isso é fazer politicagem com a desgraça alheia. Com certeza. Como porque a imparcialidade da Cruz Vermelha, ia atrapalhar que H, Y, Z fosse lá, pegasse a quantidade que quisesse e levasse para fazer politicagem com a desgraça alheia. Minha irmã acompanhou uma entrega de mercadoria, né, uma entrega de donativos, em que um assessor de um vereador aqui da cidade disse que aquilo ali estava sendo entregue pela prefeitura. Minha irmã gritou na hora e falou: não, senhor, isso aí é uma doação da população do estado, da cidade, não tem nada a ver com a prefeitura. Concluindo, Herculano. Não, é bom. O programa de debate e as intervenções são... Exatamente, essas intervenções têm que acontecer. De maneira nenhuma.
Você me fez lembrar agora, Beth, um colega nosso que fazia muito júri rapidinho. E ele sempre brigava com o promotor. Quando o promotor intervinha, ele... Vossa Excelência, peça uma parte. Aí quando o promotor pediu a parte, posso falar? Ele, não. Não vou falar que é o Darcy De Carlo e respeitei. Tá? Voltando doutor ao Darcy, grande advogado, grande figura, maravilhoso. grande mestre, grande professor. Bom, voltando ao assunto. Eu não sei, Wilson, eu não posso afirmar se foi uma postura institucional, se a ordem de fato partiu do prefeito, tá? O que eu quero dizer é que... Porque não tinha nenhum documento nada. oficial, foi de mim boca. Não foi apresentado nada, foi de boca, tá? O que eu posso afirmar é que quem trouxe o recado foi a secretária Magali, se colocando como porta-voz do prefeito. Até porque, na época, ela e o Rudimar, se não me engano... Rudimar Caberló. Eles estavam coordenando toda essa questão de desabrigados, de abrigo, de distribuição de mantimentos, enfim. Então, ela foi levar o recado. Foi levar o recado, né? Me concedo a parte, doutor? Por favor. Ô Wilson, a gente sabe ali, até mesmo você citou muito bem ali no calor da emoção, nos primeiros dias, o trabalho da prefeitura ali já começava a ser muito criticado. A logística, a falta de logística, na verdade, que foi criada, começou a causar ali um caos. Ninguém estava preparado para uma tragédia dessa magnitude, mas competência e logística tem que ter planejamento. A Cruz Vermelha, não pela presença do doutor Herculano, mas eu sou testemunha, até porque fomos diversas vezes atendidos lá no galpão, lá na Igreja Santo Antônio, e pudemos constatar a logística, o planejamento, o trabalho desenvolvido. Que é internacional, né? Exato. A logística então, internacional. O que criou realmente foi o que você falou. Foi uma briga, não foi uma briga de ego e vaidade, não. Foi ego e vaidade ferido do governo municipal, que viu no trabalho da Cruz Vermelha de Teresópolis e a própria Cruz Vermelha Internacional que estavam mobilizada, se destacando, um trabalho sendo elogiado, em contrapartida, o trabalho do município, todo mundo batendo cabeça, ninguém se entendia, então criou-se realmente assim, foi proposital, isso é uma leitura minha, leitura própria. Foi uma maldade o que fizeram com a Cruz Vermelha, uma perseguição. Mais uma que o governo municipal faz com todo mundo. Eu num relato na CPI da Alerj, eu citei, até depois conversamos depois com o doutor Herculano, eu citei no meu depoimento na CPI da Alerj, porque eu entendia aquela perseguição, depois porque eu vim entender, e a gente vai falar isso mais na frente, quando chegarmos lá à CPI da Câmara Municipal. Mas eu entendia porque aquilo foi feito proposital. Quando afastaram a Cruz Vermelha para o alto, lá para o galpão da Igreja Santo Antônio, a própria prefeitura criou um novo local de recolhimento lá no Soberbo, no terminal turístico, e eu chegava até num bate-papo com amigos, cheguei a falar lá na Rádio Geração 2000, que se a Cruz Vermelha fosse para o meio da serra, ali para o Paraíso da Serra, com certeza a prefeitura ia criar um galpão lá em Guapimirim. Se a Cruz Vermelha fosse para Duque de Caxias, a prefeitura ia botar um galpão na Avenida Brasil, porque ela não admitia o trabalho da Cruz Vermelha sendo elogiado e o seu trabalho puramente incompetente, sem logística, sem coordenação nenhuma. Concluir com a Beth. Só para concluir, isso é um assunto que tem realmente me deixado com um pouquinho mais de cabelo branco. Mas você vai ter tempo para dar explicações. Um pouquinho mais de pressão arterial maiores. Cima, a minha também é altíssima. Doutora Elizabeth, esse problema dos medicamentos, acha que foi tudo distribuído? Claro que não, eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza absoluta que não foi, tenho certeza de que se começarem a apurar, entendeu? Vão descobrir que esses medicamentos, esses 2 milhões aí, não foram para adquirir medicamentos, entendeu? Eu estou com problemas lá, que essa comissão doida aí, não sei o quê, essa Câmara aí... Câmara interdisciplinar? Sei lá o que Câmara é. técnica, esse né? troço aí que passa por cima de ordem judicial, que está matando as pessoas O problema é se esses remédios que vieram de doação não está servindo para pagar a ordem judicial. Mas olha, né? eu não tenho a menor dúvida de que isso esteja acontecendo. Eles estão recusando o cumprimento das ordens judiciais. Eu já tive sequestro de conta da prefeitura, estou com outro agora, entendeu? Porque, pura e simplesmente, eles não cumprem as ordens judiciais, as pessoas precisam dos medicamentos, entendeu? E a gente sabe, gente, pelo amor de Deus, basta você ir lá fazer o que o Marcão falou, a gente vai fazer uma auditoria
nas viações, aí, nas empresas de ônibus, nos contratos de concessão de transporte público. Vamos começar a fazer uma auditoria também aí nessa Secretaria Municipal de Saúde, que vocês vão constatar... Oi? Só Deus. Só Jesus, meu filho, na obra. E vocês vão constatar facilmente tudo aquilo que nós estamos falando aqui. Acho que a Cruz Vermelha é uma instituição seríssima, é uma instituição que foi a única, e é a única, que ainda entra nos lugares de conflito, que consegue levar o auxílio à população, principalmente a população que está necessitada. A gente tem visto aí o trabalho belíssimo que tem sido feito em outros países, em países africanos, em países asiáticos, onde tem todo aquele problema de pobreza, de miséria, de guerras, de conflitos, né? de guerras municipais. E acho que, poxa, foi uma maldade o que fizeram com a Cruz Vermelha na cidade de Teresópolis. Ok, nós vamos agora a um brevíssimo intervalo comercial, sempre contando com a sua participação pelo telefone 2643-5555, ou então pela internet, debate1510@radioteresópolis.com.br. O próximo assunto, UPA em Teresópolis, está atendendo bem? Daqui a pouco, aqui no debate.